Talvez hoje você esteja cansada, confusa, sobrecarregada, mas mesmo assim você continua. Esse é o Mãe Terapia, um espaço para você ser ouvida, se reconectar com você mesma. Eu sou Kátia Sanches, psicóloga para mães, e é uma alegria ter você aqui com a gente nesse programa. Hoje a gente vai falar sobre um momento muito delicado na maternidade, o retorno ao trabalho. Um momento que muitas mães sentem culpa, medo e muitas dúvidas. Eu estou aqui com a Aline, mãe do Pedro Augusto, de 1 ano e 5 meses. A Aline é casada há 7 anos e formada em administração financeira. Trabalha há muitos anos com negociação estratégica de contratos. Tem uma linda trajetória no relacionamento com grandes empresas. E hoje ela está à frente de uma área que negocia todos os contratos da empresa Vida Link. Aline, conta para nós um pouco sobre você hoje, como mulher, mãe e profissional. E quantos meses tinha o seu bebê quando você voltou a trabalhar? Bom, quando eu voltei a trabalhar, Pedro Augusto tinha 4 meses só e eu já me reconhecia como profissional há muitos anos e estava me conhecendo como mãe há pouco tempo. Então, foi um momento muito delicado, confuso, porque eu tentava lembrar da Aline que eu sempre lembrei como profissional, porque a carreira sempre teve um espaço representativo na minha vida, mas eu estava vivendo o papel mais importante, que era ser mãe. Então, hoje, para mim, está mais claro nesse momento que é possível ser os dois. Mas no momento de voltar, não era tão claro assim. Não foi tão Como claro assim. foi essa decisão, Aline, de voltar a trabalhar? O que mais te angustiou naquele momento? O que mais me angustiou foi que eu queria voltar a trabalhar. Eu sempre soube que eu voltaria a trabalhar, então eu nunca tive dúvida que eu assumiria a maternidade e deixaria a carreira de lado. Mas eu comecei a estranhar, nossa, será que é normal, né, eu estar feliz por voltar? Então, nesse momento, eu tive dúvida sobre o que eu estava sentindo, que era, sim, uma vontade de voltar a sentir o que o trabalho me traz, que não é a execução do trabalho só em si, mas que é a parte social, né, a parte de segurança financeira. Então, o que o trabalho me traz, no momento de voltar, eu estava preparada, pseudo-preparada para voltar. Então, a minha maior angústia era, mas era para eu querer isso? Não era para eu não querer voltar? Eu deveria não querer voltar. Então, isso me pegou muito. Foi bem forte. Que é comum as mães terem essa conflito, né? Eu acho que é um conflito entre quero trabalhar, quero voltar a trabalhar ou não quero voltar a trabalhar? Quero ficar com meu filho. Então, e o que a gente mais ouve das mulheres é essa culpa por voltar a trabalhar. Você sentiu alguma culpa? Senti. E aí, como é que essa culpa aparecia para você? Ela apareceu primeiro, assim, eu não deveria querer voltar a trabalhar. Tá. Quando eu voltei a trabalhar, dentre vários desafios, é um momento que você se reconhece, porque eu saí um pouco do ambiente 24 horas de maternar e tenho flashes da Aline que eu fui há muito tempo. Então, dava um certo conforto o retorno ao trabalho neste sentido, aí vinha a culpa. Poxa, não era para eu estar feliz só com o novo papel, não era para eu estar feliz em lembrar do meu papel antigo. Então, vinha a culpa, ela veio não por voltar a trabalhar, mas por sentir bem voltando a trabalhar. Né? Eu já ouvi isso de outras mães aqui no consultório, mas não é algo comum. E eu nem acho que as mães não sintam isso. Eu acho que muitas não têm coragem de falar isso. É difícil falar isso. Né? Porque existe um julgamento seu mesmo. Quando você se perguntava, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sentindo correto? Como assim, né? Sentindo correto? O sentir e o fazer, não existe o certo e o errado, né? Existe o jeito de ser de cada mãe, as escolhas, os sentimentos, mas a gente se julga.
E as pessoas ao nosso redor julgam muito. Uhum. Então, ter essa coragem de falar, eu realmente queria, aos 4 meses do meu filho, eu queria voltar a trabalhar. E eu estava feliz voltando a trabalhar. Uhum. Isso gera culpa, Gera. né? E foi o que aconteceu com você. Foi. Eu realmente senti culpa e, gente, mas não era para eu não querer, porque a maioria que externaliza, é como você falou, que eu tenho de referência, a maioria externaliza que não quer voltar. Sim. Mas eu tive uma inspiração, uma amiga que teve filho há muitos anos atrás, e na época ela compartilhou comigo que não era mãe, que ela não queria se sentir julgada por outras mães, ela compartilhou comigo. Foi bom voltar a trabalhar, me arrumar. E aquilo me gravou de alguma forma. E aí, inspirado nessa amiga, eu falei, por mais que me dê, né, vergonha de falar isso, com medo de ser julgada, eu vou externalizar para que isso também inspire outras mães, como me inspirou, a assumir isso, né? Mesmo ainda com medo do julgamento, assumir isso, que sim, existe um prazer em voltar a algumas atividades que não anula o amor e o cuidado com o filho. Sim. E como foi voltar na prática? Ai. O primeiro dia, a primeira semana, veio medo de não dar conta? Veio muito medo de não dar conta. Era um cansaço. Eu não sei que palavra usar, porque era extenuante, né? Não dormia muito. E aí eu comecei a me deparar com uma realidade que eu nunca tinha pensado, que era voltar a trabalhar, mas sem dormir por muito tempo. Eu nunca passei por isso. O máximo era, quando muito jovem, ter dormido menos porque saiu e trabalhar no outro dia. Mas depois do cansaço de não dormir por muito tempo e passar por todas as fases do puerpério, que era muito recente para mim ainda, a prática foi assustadora, né? A hora que eu sentei e abri o computador, nossa, eu tô muito cansada para fazer isso. Então foi dificílimo. Aí eu fui tentando ao longo do tempo achar ferramentas que me ajudassem, que me potencializasse. Mas a primeira coisa, quando eu abri o computador, que eu não tinha sentido antes, era como que eu vou dar conta? E como que esse cansaço impactava a sua rotina de trabalho? Aumentou muito o meu conflito interno, porque eu não queria deixar impactar as minhas horas trabalhadas e a minha disponibilidade, porque eu trabalho remotamente. Então, quando a gente trabalha remotamente, a gente tem que ter um nível de disponibilidade muito alto, porque todo momento alguém te acionar, você tem que mostrar que, ó, mesmo estando do meu CEP, eu tô aqui para entregar. Então, eu sempre me preocupei com a minha disponibilidade. Aí, para não afetar a minha disponibilidade, eu sentia uma dor física de cansaço, porque eu não saía para dar uma descansada, para dar uma relaxada, não, eu estava ali disponível e tentando entregar e tentando organizar a minha cabeça. Então, eu lembro que me doía fisicamente, doía a minha cabeça por conta desse conflito e porque o meu corpo pedia para dormir. Então, eu lembro até de um certo sofrimento para conseguir fazer com que isso não impactasse a minha disponibilidade na entrega. Foi muito difícil. É porque a maternidade suga a gente. Então, esse cansaço não é só um cansaço físico, de não dormir, do corpo, mas da mente. E voltar ao trabalho, por mais que era o que você queria e você estava feliz voltando a trabalhar, retomando um pouquinho de quem era a Aline antes, a cabeça não está ali, né? Nesse primeiro momento, a gente não consegue se desligar do filho, se ele está bem onde ele está, se as pessoas estão fazendo o que é para ser feito, porque a gente quer que as pessoas façam exatamente seguir exatamente as coisas que a gente colocou para seguir. Como é que foi isso para você, se dividir entre o ser mãe e o trabalho? Bom, acho que conflito é uma palavra que eu lembro, vem com bastante força na minha cabeça, porque eu ficava conflitando o tempo inteiro. Então, nos primeiros momentos, era mais eu me manter de pé e provar para mim que eu conseguia, do que realmente conseguir exercer a minha função plenamente, com o exercício da minha mente entregue ali para o momento. Então, eu ficava mais ali em conflito, mas tô aqui, tô de pé, eu tô aqui, eu tô alerta. E aí eu fui tendo que descobrir como é que eu saía desse momento de conflito para começar a entrar na real entrega e não só na disponibilidade, não só no estar disponível. Mas
alguns fatores que podem tornar a minha história diferente de outras. Por um problema de saúde, uma doença autoimune, eu não consegui amamentar por muito tempo, não pude amamentar por muito tempo. Então, meu filho não tinha dependência de que eu o amamentasse por muitos meses, né? Por um tempo eu fiz amamentação híbrida entre fórmula e o leite materno, então isso me dava uma flexibilidade, era uma das grandes preocupações a menos. E o outro ponto, que eu me mudei para Indaiatuba, eu fiz o movimento de vir para cá para ter a rede de apoio dos meus pais, a supervisão dos meus pais com meu filho, para eu poder falar, ele tá bem, ele tá seguro e nada Estou vai tranquila, acontecer. com pessoas confiáveis, né? Então, eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas essa dupla já me fez ter algumas ferramentas, já foram ferramentas para que eu pudesse começar a restabelecer um pouco da normalidade no trabalho. Em que momento no trabalho você percebeu que você estava dando conta? Quando eu parei de sentir essa dor física do cansaço, não tinha diminuído minha demanda como mãe. E nem tinha diminuído a do trabalho, mas eu comecei a reduzir o esforço que eu tinha com o meu conflito interno. Então, eu vi que isso começou a dar um pouco mais de espaço para eu conseguir entender. E na prática, Kátia, para ser bem sincera, eu pensei assim, cara, o que eu sei fazer bem, que não exige tanto da minha cabeça e que eu vou chegar jogando? Essa foi uma ferramenta prática que eu usei, né? Então, por exemplo, eu sou muito boa em organizar processos. E aí eu cheguei e falei, cara, isso aqui eu faço meio que com o pé nas costas, organizar processo, encontrar pontas abertas. Eu vou nesse caminho, porque aqui eu não vou precisar de muitas ferramentas a mais. Aí eu comecei por esse caminho que para mim era mais fácil, e aí eu comecei a ver entrega. Legal, pô, que bom, né? Fez esse processo, deu certo, tá ótimo. E aí eu comecei a perceber que estava tendo um efeito ali no ambiente, e essa foi a ferramenta que eu usei, fazer o que era menos complexo, mas que eu sei que tem valor pro cenário que eu estava. Então, eu peguei ali o que eu já fazia, que eu era um pouco acostumada. Você acha que foi isso que te ajudou a atravessar esse período? Fora todo esse suporte que eu citei, eu acho que isso também me ajudou, porque era um tapinha nas costas que a mãe às vezes precisa e não tem. Então, tá dando certo, tá vendo? Tá dando certo. Você tá fazendo alguma coisa certa. Porque também na maternidade a gente se questiona o tempo inteiro se o que a gente tá fazendo é certo, se é o melhor. Então, e essa busca por aprovação, ela é insana também, né? A gente tenta lutar contra ela, mas ela ainda permeia a nossa vida. Então, quando você entrega alguma coisa que alguém fala, pô, que massa, deu certo, parabéns, legal. Ai, nossa, faz tanto tempo que eu não me dava isso, né? Que eu mesma me cobrava tanto, não me permitia sentir esse prazer. Então, isso ajudou a entender que, vai nesse caminho que eu acho que vai te ajudar. E você sente que você desenvolveu novos recursos depois da maternidade? Nossa, muitos. Muitos recursos, muitos. Eu acho que eu entendia que a maternidade ia me tirar coisas. Sempre olhei assim, a maternidade vai me tirar, talvez eu não seja tão boa no trabalho quando eu voltar, porque, né, mãe. E aí eu fui entendendo que não, que eu poderia utilizar muitos recursos da maternidade de uma forma muito positiva e deixa eu aproveitar eles aqui no meu trabalho, ao invés de pegar, colocá-los numa caixinha e das 9 às 18 exercer uma outra função cerebral. Não, eu vou pegar eles, principalmente porque eu estou lidando com pessoas, com liderança, porque eu tenho, claro, um dos propósitos da minha vida que é ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas em gratidão aos que me desenvolveram. Então, que melhor que a maternidade para dar um up nisso? Aí eu comecei a utilizar como ferramenta no trabalho. O que a maternidade te ensinou que você levou para o trabalho? Objetividade, né? Então, parar de fazer tarefas que me fazem perder tempo. Então, eu tenho um olhar hoje muito mais aguçado para o que fazer primeiro, qual a prioridade deve ser feita. A maternidade escancarou isso na minha vida porque eu procrastinava várias coisas. A maternidade não te permite, a procrastinação ela tem um preço altíssimo. Então, ela deu uma empurrada na procrastinação da minha vida que melhorou em várias áreas isso. Então,
isso, sem dúvida nenhuma, ressaltou. Então, eu comecei a olhar o que fazer primeiro e deixar de lado o que não traz resultado, o que não adianta fazer. Deixa isso aqui de lado, vamos fazer o que tem que ser feito. O que é urgente, vamos fazer primeiro, e o que é de rotina, vamos fazer depois. Isso daí ela me trouxe. E aí, esse hiperfoco na sobrevivência também que a maternidade traz, que eu já ouvi muita gente falando, é cérebro de mãe, não liga não, mãe é esquecida, como se isso diminuísse a mulher. Eu ressignifiquei. Óbvio, né? Eu aprendi com outras mães e profissionais, mas eu ressignifiquei isso, né? Eu acho que essa mudança química e física do meu cérebro tem um potencial gigantesco, né? Para eu olhar, ver o que um ser humano que trabalha comigo está precisando ouvir naquele momento, seja de uma palavra de, vamos melhorar, ou uma palavra de, você mandou super bem. Então, como melhorou as minhas relações humanas na prática, sem romantizar, sem falar que, né, eu não me tornei mãe de ninguém na empresa, mas na prática, olhar o outro ser humano, entender um pouco melhor o que o olhar dele está me dizendo naquele dia. Então, isso a maternidade também me trouxe. Tá? Então, você está dizendo que eu ia te perguntar, quais aspectos em quais aspectos você acha que você se tornou uma profissional melhor? Mas aí você trouxe, eu me tornei uma pessoa mais prática, uma pessoa que tem um olhar diferenciado para o outro, para o ser humano, porque a maternidade muda o nosso olhar para tudo mesmo, tudo, né? Em que outros aspectos você acha que você se tornou uma profissional melhor? Eu acho que esses são os pilares mais fortes, assim, falando em grandes, né, em grandes transformações, acho que esses 2 pilares são os mais impactantes, mas obviamente que tem outros, que é resiliência. Um problema que um cliente trouxe e o cliente está alterado, ou alguém da minha lida no dia a dia está alterado, aquela emoção não me altera mais. Porque eu lido com uma criança que grita, que chora, e eu preciso ler o choro dela para corresponder. Então, isso me trouxe uma resiliência e me tirou a aflição, às vezes, de lidar com pessoas que estavam nervosas, né, num momento talvez de desequilíbrio. Me tirou isso. Tomara que não passe. Eu não sei se isso vai passar um dia, mas isso não me desequilibra mais. Uma pessoa equilibrada, eu olho e deixa eu entender qual que é a necessidade dela e tentar resolver na prática. E, cara, isso é muito bom, porque me atinge menos. A agonia das pessoas me atinge menos. Então, isso me faz resolver problemas melhores, isso me faz negociar de uma forma melhor, isso me faz tentar achar a solução que alguém ali da empresa ou meu cliente precisa de uma forma melhor e mais objetiva, sem que a emoção entre ali no meio de uma forma para somar a dificuldade do problema. Então, isso daí também... E também foco em coisas importantes, né? O pessoal fala, mãe é distraída, esquece das coisas. A gente pode até esquecer das coisas que não são importantes, mas eu começo a ter uma cabeça que funciona melhor para as coisas que realmente importam. Tá. Você disse que antes da maternidade, você era uma profissional que procrastinava muito. Quem era a Aline profissional antes da maternidade? Fale mais. A Aline, antes da maternidade, eu geralmente fazia primeiro o que eu queria fazer. Óbvio que tem coisas que tem prazos, você vai cumprir prazo. Mas o que não tinha um prazo, eu fazia quando eu entendia que era o melhor momento de fazer, e não necessariamente o que eu entendia qual era o melhor momento, e não analisar qual realmente era o melhor momento de fazer. Então isso me colocou à frente de muita coisa. Então eu posso dizer sim que eu nunca não tinha um nível de procrastinação de não fazer, de jogar com a barriga, não. Mas eu decidia meio ali o que eu queria fazer, quando eu queria fazer. E hoje não, hoje eu faço conforme a real necessidade. Isso resolve muitos problemas, e torna a vida mais fácil, no final das contas. Então hoje eu sou uma profissional que tem esse olhar mais, que administra muito melhor as demandas. Eu era uma profissional que administrava bem as demandas, mas não tão bem quanto agora, sem dúvida nenhuma. Então, administrar, no geral, eu não era tão boa quanto eu sou agora. Você planejou a gravidez? Foi uma gravidez planejada? Mais ou menos. A vida inteira eu falei que eu não queria ser mãe. A outra coisa dificílima de falar, porque as pessoas às vezes interpretam como algo negativo. Sim. Não queria ser mãe. Não vou ser mãe, então na minha cabeça, a minha vida inteira, 90% do tempo, eu
não vou ser mãe, então eu vou viver desse jeito aqui, nem vou olhar muito para a maternidade. E aí, num certo momento, eu decidi, ok, vamos ter um filho, mas aí ele veio muito rápido. Então, por isso que eu falo pseudo-planejado, porque quando eu falei, tá, eu vou ter filho, mas eu já tinha 38 anos, eu falei, isso aí vai demorar e às vezes nem vai acontecer, vamos ver. Um mês depois, eu tava grávida. Então, eu fui meio pega de surpresa, porque eu não tava tão, assim, trabalhando essa ideia. A vida inteira eu não trabalhei e não tive tempo para trabalhar. Eu fui trabalhar durante a gestação, e puerpério, e agora no desenvolvimento do meu filho, eu tô fazendo o que às vezes as mulheres fazem 10 anos antes de gestar. Então eu passei por mais coisas num espaço de tempo menor. Tá. Bom, você não queria ser mãe ou não pretendia ser mãe durante bastante tempo. E aí, ok, decidiu e o seu filho chegou. Como foi tornar-se mãe? Como é que foi esses 4 meses antes de retomar a Aline profissional? Maravilhoso / aterrorizante. Maravilhoso, porque quando o Pedro nasceu, não foi durante a gestação, mas quando o Pedro nasceu, me deu um alívio. Eu falei, cara, foi a melhor coisa da minha vida, eu amo ser mãe do Pedro. Então eu tive essa ligação muito rápido, e eu tinha medo que não tivesse. Esse era um medo meu, inclusive, durante a gestação. Então o Pedro nasceu, nasceu comigo uma alegria tremenda. Só que aí, grande parte do tempo, eu estava muito cansada, desesperadamente cansada. E passei, né, eu tenho uma doença autoimune que chama espondilite anquilosante, que ela ataca tecidos reumatológicos. Como ela é autoimune, quando o Pedro nasceu, meu sistema imunológico falou, vou para cima, e tudo piorou. Então eu lidei no nascimento do Pedro com a delícia de entender que ser mãe realmente foi a melhor coisa da minha vida, / com as dores físicas mais difíceis que eu já senti na minha vida, e com cansaço que eu nem imaginava que existia. Então foi isso, maravilhoso / aterrorizante. Meu Deus do céu, que difícil. Uhum. Muito difícil. Se você pudesse resumir, o que a maternidade acrescentou na sua carreira? Acrescentou disciplina e foco na minha carreira. Foco na execução das minhas atividades. Disciplina e foco. A gente escuta muito que a maternidade atrapalha, né? Você até trouxe isso, a carreira, a vida profissional. Como é que você vê isso hoje? Eu vejo que depende muito do cenário, né, que a pessoa está inserida, a questão da amamentação, a questão da saúde do bebê, rede de apoio. Profissionalmente, eu não seria quem eu sou se não fosse a rede de apoio que eu tenho. Então, ela é indispensável. Portanto, mães que não têm uma rede de apoio, às vezes até a escolinha pode ser uma rede de apoio, um lugar que ela confia muito, que ela pode contar, mas mães que não sentem esse apoio ou que não conseguem entregar o cuidado do filho por alguma questão pessoal, eu acho que dificilmente conseguiriam atingir o objetivo que eu atingi. Então, eu tenho esses privilégios de aproveitar a maternidade para me fazer uma profissional melhor. Mas eu acho que eu atribuo ao meu ambiente, aos meus pais, cuidar dos meus pais, a relação que eu tenho com eles de confiança e a questão da amamentação também, porque eu sei que toda hora você interromper para amamentar o teu filho, né, ela traz ali uma pitada de preocupação, porque vai depender do ambiente da empresa que você está inserida, porque tem empresa que tem espaço próprio para a mãe amamentar, tem empresa que não tem, que a mãe amamentar não, a mãe extrai o leite, tem empresa que a mãe tem que ir no banheiro, na copa, ser exposta. Então, eu acho que o ambiente faz toda a diferença, tanto da empresa quanto da tua família, né, tua rede de apoio, faz toda a diferença. O que você diria hoje para uma mãe que está voltando a trabalhar agora? Eu diria para que essa mãe, eu sei que é difícil, mas para que ela tente se ouvir, se faz sentido para ela naquele momento voltar a trabalhar. E se fizer, que vai dar tudo certo, que a maternidade pode ajudar muito ela. Não é fácil, é um caminho até que a maternidade se torne esse plus, mas vale a pena percorrer o caminho, porque o resultado é positivo. E tá tudo bem se a mãe falar, não, eu sempre trabalhei, amei, sempre tive orgulho da profissional que eu fui, e agora eu não quero, eu quero me dedicar a maternar. Então, acho que a mãe se ouvir e tentar não atender a expectativa
Ninguém é a coisa mais difícil do mundo, mas acho que é a mais importante, se ouvir. Sim. E para aquela mãe que está com medo de voltar ao trabalho, o que você diria? Para que ela não ouça mais ninguém que desencoraje ela, porque a mulher é uma potência, nós somos muito fortes e a maternidade só escancara a nossa potência. Por isso que, às vezes, existem momentos no mundo e na sociedade que tentam abafar isso. Porque é uma potência. Cara, você gerou uma vida. O que é um trabalho? Você gerou uma vida, você fez a coisa mais importante desse planeta. Gerou, pariu um filho, alimentou o teu filho e cuida da sobrevivência dele da forma mais excelente do mundo. O trabalho, não tenha medo. Não tenha medo. E se o ambiente que você está inserido não te favorece, busca outro. Existem empresas que entendem que a maternidade pode trazer um retorno. Falando de forma bem capitalista mesmo, não romantizando, mas existem lugares que entendem que uma profissional que pare um filho pode chegar mandando ver. Sim. Que bonito, né? Isso que você falou, que fique como mensagem aí para você. E a maternidade, ela transforma. E essa transformação, ela pode ser vista como uma perda, mas ela também pode ser vista como uma construção. Tudo depende, né, Aline, da forma que a gente olha para a situação. Você pode olhar com aceitação, o que vai fazer com que a sua maternidade se torne mais leve, ou você pode olhar para a situação com resistência, que aí vai tornar a sua maternidade com mais sofrimento. A escolha é sempre nossa, por mais difícil que seja. Como é que você sente isso, Aline? Eu vou repetir a sua frase, a escolha é sempre nossa, por mais difícil que seja. E é muito difícil, porque eu já me peguei muitas vezes, mesmo na maternidade, tentando traduzir a expectativa de outras pessoas, do ambiente, da sociedade. Então, parar para me ouvir, Kátia, ainda é um exercício, não é natural. Eu não me ouço sempre, eu não sei sempre o que eu quero. Eu me vejo, às vezes, fazendo coisas para alguém me aprovar, Então, se ouvir e seguir o meu desejo é muito difícil, não é natural. E eu tenho que me exercitar muito para fazer isso. Só que eu estou percebendo, e a maternidade também me obrigou a perceber, que me ouvir tá dando mais certo do que não. Então, o meu cérebro tá mais... Eu sei que você quer ouvir outras coisas, sociedade, você quer preencher alguma lacuna de outras pessoas, mas ouça você, porque o resultado é melhor. Então, esse exercício tem me transformado, acho que ainda tenho uma trajetória para continuar nesse sentido de me ouvir e ver o que é melhor. É porque quando a gente se ouve, a gente se respeita. Porque ao se ouvir, a gente consegue descobrir as nossas necessidades. E muitas vezes, né, Aline, a gente se desrespeita. Aliás, eu acho que isso é o mais comum. A gente passa por cima das nossas vontades. Aliás, muitas vezes a gente nem sabe quais são as nossas vontades na maternidade, porque você não tem tempo para pensar, para se ouvir, para olhar para você. E a gente merece cuidado. A gente merece. Então, seja mais gentil com você. Assim como você aprendeu a ser, né, Aline? Ter mais gentileza com você mesma. Fala-se tanto, seja gentil com o outro, principalmente no trabalho, nos relacionamentos. E ninguém fala isso pra gente. Seja gentil com você. Né? Então, muito bonita essa jornada que você construiu. E vocês que estão aí nos assistindo, conta aí nos comentários. Está passando por dificuldades no retorno ao trabalho? O que está sendo mais difícil para você? Comenta aí que eu vou te responder. Aline, caminhando aí para o nosso fechamento aqui, né? Tem umas cartinhas aqui do baralho terapêutico, fazendo as pazes com a sua história, que eu queria que você tirasse uma cartinha de cada tempo, né? Para a gente poder fazer uma reflexão e ver o que o universo está trazendo aí para a gente. Para a gente não, né? Para você nesse momento. Mas antes eu quero dizer para vocês, para você, né, Aline, que a maternidade, ela não precisa ser o fim de quem você era.
Ela pode ser o começo de uma nova versão de você mesma. E isso não significa que vai ser fácil, mas é possível. Então lembre-se que você não está sozinha e você merece cuidado. E a rede de apoio, né, Aline, como você trouxe aqui, que fez total diferença na sua maternidade, no seu retorno ao trabalho, nessa construção, a gente precisa buscar a rede de apoio. A gente quer dar conta de tudo sozinha. E a rede de apoio, seja aquela rede de apoio, os pais, tios, amigos, enfim, que a gente tem ali naturalmente que seja da família, ou que seja uma rede de apoio paga, que às vezes é necessário. Recorrer à escola, à creche, que a gente também tem essa resistência. É como se eu não pudesse pôr o meu filho na creche para voltar a trabalhar. E você precisa fazer o que te deixa confortável, o que te deixa feliz. A escolha é sua e não das pessoas. Deixe de se comparar. Não olhe para o que as pessoas estão dizendo, que a Aline trouxe isso. Mas olhe para dentro, nos seus sonhos e as suas vontades. Certo, Aline? Certíssimo. Então vamos lá. Vamos começar aqui o passado. Vamos lá, universo. Embaralha um pouquinho e vamos ver, né, Aline, o que o universo traz hoje. Isso, traz aí de reflexão. Nossa. Não, pode pegar você. Posso pegar? Isso. E aí, vamos lá. Qual lembrança do seu passado você gostaria de apagar da sua memória? Eu gostaria de apagar da minha memória os momentos que eu fiquei muito triste porque eu perdi amigos na minha jornada de maternidade. Então eu fiquei muito triste porque alguns amigos sumiram da minha vida quando descobriram minha gestação. E aí, só que aí depois de muito tempo que eu fui entender que é questão de utilidade, né? Não, agora você grávida não é mais útil, né, pra gente nesse momento, então não fazemos mais parte da sua vida. E aí eu me sinto meio boba quando eu lembro assim, falar, por que eu sofri por isso? Foi um mega livramento. Então eu queria muito apagar esse momento que eu senti tristeza por pessoas que me abandonaram na jornada mais potente da minha vida, que é a maternidade. Queria muito apagar isso, muito mesmo. Existe uma mudança, né, depois que os nossos filhos chegam, depois que a gente se torna mãe, no nosso ciclo, né, social, de amizade, muda-se muitas coisas. E a gente fica muito triste por algumas pessoas que a gente perde, que se vão, mas outras chegam. Outras chegam. Né? E essas que chegam são muito bem-vindas e pessoas que a gente nem imaginava. Sim, eu conheci pessoas assim, pegando carona para ir para o trabalho, BlaBlaCar. Pessoas que viraram amigas, né? Mulheres que viraram amigas, que me mandam mensagem até hoje. Peguei carona algumas vezes, me mandam mensagem até hoje, perguntam do meu filho, sobre mim. Então eu descobri mulheres nesse meio do caminho que tem uma devoção pela maternidade, né? Que eu achei lindo e que me ensinaram a ser assim também, né? Ah, você é mãe, então eu tô com você se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui para te apoiar, se você quiser tomar um café. E são pessoas que chegam do nada, num aplicativo de carona. Então Sim. O universo traz coisas muito boas quando a gente perde o que não faz mais sentido. Perfeito. Vamos para o presente agora. Baralha de novo um pouquinho, deixando a sua energia aí no baralho. Vamos lá, universo, seja gentil com as perguntas. Quantas vezes mantemos em nossa vida coisas, situações ou até pessoas que nos fazem mal? Se desprender de estruturas que estão nos destruindo é um passo difícil, mas essencial ao nosso bem-estar. Somente assim você poderá se conectar com a liberdade que sua vida merece. Nossa, universo! Ai, pesada essa, hein? Acho que um pouco do que a gente acabou de falar, se desprender de coisas é muito difícil, Kátia. É muito Sim. difícil. E se desprender até do que nos faz mal, dói. Dói muito. Então, só que a gente tem que ter coragem e a fé de saber que essa dor vai passar também. Então, se desprender de coisas, pessoas e situações que nos fazem mal para o nosso bem-estar, eu acho que é a única forma da gente se conectar com a nossa liberdade. Mas é difícil demais, dói, e se eu pudesse jogar para debaixo do tapete para resolver depois, eu resolveria. Mas não dá, a minha liberdade custa se desprender de algumas coisas, então eu sei que não tem outro caminho.
a minha liberdade e o meu bem-estar depende de deixar coisas, situações, lugares que não fazem mais sentido. E quando a gente se torna mãe, Nossa. esse se desapegar de muitas coisas se faz ainda mais necessário. A maternidade está me obrigando a me desapegar de coisas que eu deixaria para resolver depois, mas ela está me empurrando para resolver essas situações. Porque eu vejo o quanto o meu bem-estar reflete no Pedro. Exato. Mas assim, espelhado. E aí eu falo, não tem jeito, né? Amiga, tem que dar um jeito aí, tem que fazer bem para você, porque é a forma de fazer bem para ele. E a gente faz tudo pensando no filho. Tudo. Só que a gente esquece que para o filho estar bem, a gente precisa estar bem primeiro. Esqueço, às vezes esqueço. Então, futuro. Essa eu tenho expectativa. Vamos lá, que futuro é sempre bom. Eu gosto de coisas novas, coisas que vêm. Então, vamos lá. Se você tivesse a oportunidade de se ver no futuro, de realizar ações a curto prazo, por onde você começaria? Eu começaria a fazer uma viagem com meu filho. Acho que isso tem me atinado bastante. Acho que para o futuro e a curto prazo, uma das coisas que eu vejo e que eu vou ter muito orgulho é fazer uma viagem com meu filho. Carregar meu pequeno comigo numa aventura. Que gostoso. Eu costumo dizer que as cartas que saem nesse momento não é ao acaso. São reflexões importantes que a gente precisa nesse momento. Então, que essas mensagens, né, que vieram, perguntas, reflexões, que isso possa continuar ao sair daqui desse nosso encontro, reverberando aí dentro de você e que você possa pensar em cada um desses pontos que saiu do passado, do presente e do futuro. E realmente, como essa do futuro que surgiu agora, coloque em prática, porque é o que vai dar continuidade nessa linda jornada que você construiu até agora. Obrigada. Aline, que bom ter você aqui. Obrigada, eu Fiquei amei. muito feliz, viu, Eu com o seu também, aceite. E muito lindo, né, o que a Aline compartilhou. Aproveitem, né, esse episódio. Aproveite para olhar para o seu trabalho de forma diferenciada, como Isso. você fez, né, Aline? Exatamente. A gente merece isso. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu queria agradecer, né, antes da gente encerrar, a patrocinadora desse programa, Mãe Terapia, que é a Sandra Minei, uma nutricionista que tem um trabalho muito bacana. O trabalho dela é voltado para pessoas que têm restrições alimentares, desde a criança, a mãe, a família. Ela também oferece cursos e vivências para as crianças e para as famílias. Vai aparecer o arroba dela aqui. Você segue a Sandra, porque lá você vai ficar por dentro do trabalho dela. E agora me conta, deu vontade de fazer terapia, não foi? Obrigada por dividir esse momento comigo. Aqui você pode ser quem você é. Você não está sozinha e lembre-se, você merece cuidado. A gente se vê no próximo Mãe Terapia.